que cara, hein? Pagou com a própria vida a arrogância dele. Foi arrogância, uma prepotência, porque, né? Os engenheiros, tudo, precisa fazer diferente. Todos alertavam ele. E ele cagava e andava e aí falava... E os engenheiros acabaram saindo. Os submersíveis, eles usam o aço. E esse aí era a fibra de carbono. E esse era a fibra de carbono. Um submarino da Indonésia estava navegando numa região bem montanhosa, digamos assim, né? E ele foi vítima de uma espécie de onda submersa, que é uma corrente muito forte, né? Que colheu o submarino e desceu o submarino. E desceu além do ponto que ele poderia descer. Olha e só. aí ele implodiu. Nossa. Foi vítima de uma onda submersa causada pela topografia, pelo relevos do leito marinho, né? Combinado com uma maré excepcionalmente forte. Que é aquela que o Nemo pegou, Procurando Nemo, né? Que ele entra na corrente. Pois é isso aí. Então, assim, são seguros, mas acidentes acontecem. Uau. Mas... Implodir. Falando em implosão, né? Saiu o relatório lá, né? Como que era o nome? Do Titan? Titã? Do Titã. Uhum. E aí? Sabe aquele que ia pra ver o Titanic lá? A gente tá voltando pra escatologia, cagada em cima de cagada. Pois é. Aliás, que cara, hein? Pagou com a própria vida a arrogância dele. Foi arrogância, uma prepotência, porque né? Falaram pra ele que ia dar problema? Não, porque ele tem um documentário na Netflix muito interessante, que a maior parte do documentário é focada na personalidade do... Os engenheiros, tudo... precisa fazer diferente. Todos alertavam ele. E ele cagava e andava e aí falava... E os engenheiros acabaram saindo. Saía tudo. Os que tiveram bom senso abandonaram o projeto. Porque muita gente que faz esse tipo de veículo aí, que é para mergulhos altas profundidades, não usa material compósito. O que é isso? É tipo fibra de carbono. Não é um material metálico. Tá. Os submersíveis, eles usam o aço. E esse aí era a fibra de carbono. E esse era a fibra de carbono. E os engenheiros falando que não era pra... Então... E não só isso, porque não teve só isso, teve também o fato de que ele fazia uma série seguida de mergulho, e isso vai causando a fadiga do material. Porque, a gente falou que é o inverso do avião, né? O avião usa fibra de carbono, porque o carbono é bom para suportar pressão no sentido de externo, mas para suportar o contrário, não é a mesma coisa. E aí teve um engenheiro que instalou assim, eles estavam preocupados com os barulhos que eles ouviam. Era a fibra se rompendo lá dentro. Exatamente. E aí o cara colocou sensores acústicos, né, que gravava os picos da fibra se rompendo, e mesmo assim os caras continuaram mergulhando. Cara. Um show de imprudência, né? Mas principalmente pela personalidade dele de ser muito prepotente, arrogante. Ele falava, não, vai ser do meu jeito, não importa o que vocês digam, vai ser do meu jeito. E ele tava nesse... Sim, ele tava. Ele era o piloto, né? Pagou com a própria vida, né? Mas agora tem... Desde esse episódio pararam os mergulhos no Titanic, né? Mas agora está em vias de voltar. Criaram padrões, agora, por incrível que pareça, agora é que todos os submersíveis têm que ser certificados, que isso aí não era nem certificado. Quando veio o relatório assim, ele mostra um monte de coisa, porque o acidente não acontece por uma causa só. Isso aí. Aí você vai vendo assim, mas como é que o governo não tinha certificação para esse tipo de veículo? Como é que esse cara operou? Como é que... E aí agora, né, começa a mudar um monte de lei, um monte de regra. Mas por que as pessoas têm esse fascínio com o Titanic? Será que é pelo filme ou pela história em si do naufrágio? Ajudou, né? Olha, Lito, isso para mim também é impressionante, porque as pessoas têm realmente fascínio pelo Titanic. Aliás, vai ter uma exibição aqui em São Paulo agora, que é em cima do Titanic, de objetos do Titanic. Mas as pessoas têm um fascínio absurdo pelo Titanic. Eu sou colunista da UOL. Toda vez que eu
tem alguma coisa do Titanic que eu publico, a audiência faz assim. Tem até a Associação Brasileira dos Pesquisadores do Titanic. Ele entrou em contato comigo. É impressionante. O lance do Titanic é porque tem todos os ingredientes de um bom filme e deu um bom filme, né? Embora tenha sido real. Era a primeira viagem. Primeira viagem. O navio era considerado super moderno. Era um navio que nem Deus poderia... Exatamente. Tinha essa arrogância, essa prepotência, né? De dizer que o navio era inafundável. Os fabricantes, né? Pois é. Fala assim, e aí o que Deus consegue afundar. E aí o que aconteceu depois, né? Morreram, se não me engano, 1.400 pessoas, uma coisa assim. Então o Titanic ficou ele é disparado o naufrágio mais famoso da história, né? Já era antes do filme? Olha lá. Sim, sempre foi. E ele é um navio... O filme deu uma alavancada brutal, né? Mas... Você vê, ela é pequenininho. Aliás, estão finalizando uma réplica do Titanic em tamanho real, que é um navio que vai navegar, feito por um bilionário australiano. Eu ouvi falar disso. O projeto já está atrasado há alguns anos, mas ele jura que em 2027 o navio começa a navegar. Vai ser uma réplica, segundo ele, fiel do Titanic, mas com toda a tecnologia atual. Né? E ele teve um navio irmão, né? Que é igualzinho. Ele teve dois. O Titanic teve dois navios irmãos. Se não me engano, o Olympic, sim, e o Britannic. Aliás, o Britannic, ele não estava pronto quando o Titanic... Era uma série de 3 navios. O Britannic era o último, e ele não estava pronto quando aconteceu o naufrágio do Titanic, que foi em 1912. Ele só foi lançado em 1914, 2 anos depois. Mas quando deu o problema do naufrágio do Titanic, o estaleiro tratou de fazer melhorias no Britannic, né, para evitar problemas. Uma delas é que o navio teria que ter bote salva-vida para todo mundo, porque o Titanic não tinha, né? E o curioso é que o Britannic, que era igualzinho o Titanic, porém mais luxuoso ainda, essa é uma história interessante, ele nunca levou um passageiro. Porque quando ele ficou pronto, estourou a Primeira Guerra Mundial e ele foi requisitado pelo almirantado britânico para transportar soldados. Na verdade, ele foi transformado num navio hospital. Esse aí é o Britannic. Tá vendo? Ele foi pintado de branco, com umas cruzes, e virou um navio hospital. E ele afundou durante a guerra. Ele bateu numa mina na Grécia. Ele estava indo buscar uma leva de soldados para trazer. Era a 6ª viagem dele. Ele bateu numa mina e abriu um rombo no casco. E ele acabou afundando. Mas, ao contrário do Titanic, praticamente salvou todo mundo, inclusive, principalmente os soldados que estavam sendo tratados lá. Morreram 30 pessoas só, tinha mais de 1.000 pessoas no navio, entre soldados e tripulantes. Caramba. E só morreram 30. E os 30 que morreram foi por uma imprudência, porque quando o navio começou, teve a explosão, ele bateu numa mina, e quando o navio começou a inclinar, uma parte dos marinheiros se apavorou e resolveu colocar 2 botes salva-vidas na água, mesmo sem autorização do comandante. E eles baixaram 2 botes salva-vidas com algumas pessoas nesses botes já. Só que o comandante, quando houve a explosão e ele sentiu que o navio estava adernando, ele acelerou porque o plano dele era fazer o navio encalhar numa ilha próxima, ele estava no Mar da Grécia, encalhar para facilitar, inclusive, o desembarque dos não dá para dizer que era um passageiro, porque eram soldados, mas facilitar o desembarque das pessoas e evitar que o navio afundasse. Então ele acelerou. E quando ele fez esse movimento, os caras estavam baixando os botes, e os botes foram sugados pelo hélice do navio. Então esses 30 que morreram estavam nos botes que foram os primeiros a ser baixados no mar. Agora, o mais interessante é o que eu vou contar agora. E nessas pessoas que estavam no bote, eu não me lembro quantas eram, tá? Morreram 30, mas eu não sei quantas pessoas haviam na somatória de 2 botes. Mas tinha uma mulher chamada Violet, que ela era enfermeira
no navio. Do choque, ela bateu a cabeça no próprio barco só, mas não morreu, sugada pelo hélice. Só que ela tinha sido uma das sobreviventes do Titanic. Ah, não. Olha isso. Ela estava no Titanic, ela era camareira no Titanic. Então ela começou a vida dela no mar. Aliás, ela era argentina, tá? É que a família era inglesa, voltada para a Inglaterra, e ela começou a trabalhar como camareira de navio na White Star, que é a empresa dona dos navios, e ela estava no Titanic. Ela era camareira e sobreviveu. Exatamente, essa aí. Ela sobreviveu no Titanic, 2 anos depois ela sobreviveu de novo no Britannic. Olha. Sem contar que antes disso, olha só, antes dos 2 episódios, ela estava no outro navio, da mesma, chamava-se Olympique, que bateu na saída de um porto inglês e quase afundou pela colisão, bateu com outro navio, teve que voltar correndo pro porto, mas ali não teve vítima, só teve susto. Mas ela sobreviveu aos 2 naufrágios. Então era bom não navegar com ela, né? Então, ou ela era muito azarada, ou ela era muito sortuda, né? Porque azarada de estar Parece a história do cara lá também, do acidente da Chapecoense, né? Por quê? Ele tinha um dos caras da Lamia, um dos funcionários da Lamia, que estava naquele voo, que era o cara responsável pelo carregamento, ele sobreviveu ao acidente da Chapecoense. E 2 anos depois ele estava num ônibus que rolou uma cordilheira lá e morreu todo mundo menos ele. Caramba! O único sobrevivente do acidente de ônibus. E tá vivo ainda. Tá vivo. E como fica a cabeça do cara, né? Por que eu, né? Por que eu sou escolhido? E tem um negócio envolvendo ela também, que é bem interessante. Cara, eu vou tomar leite com manga logo em seguida, que não mata também. E teve um lance muito interessante que aconteceu com ela também, que quando ela foi resgatada do Titanic, ela foi embarcada no Carpathia, né, o navio que veio socorrer, e quando ela estava saindo do Titanic, uma mulher, na confusão, uma mulher veio com um bebê e entregou para ela. E ela foi pro bote com um bebê. E na manhã seguinte ela foi resgatada pelo outro navio. E quando ela foi resgatada pelo outro navio, ela subiu no outro navio e veio uma outra mulher e pegou o bebê dela. E ela nunca mais soube nada. Ela conta isso no livro que ela escreveu muito tempo depois. E ela nunca mais soube nada da história daquele bebê. Quem entregou, quem recolheu, enfim. O Carpathia era um navio pequeno, pegou todos os passageiros do Titanic, ficou superlotado e não tinha mais contato ali dentro. E ela conta no livro que muitos anos depois, ela já morava na Inglaterra, numa chácara lá, uma fazenda, que ela recebeu uma ligação de um cara que perguntou para ela se ela era a pessoa que tinha ido para o mar com um bebê no Titanic. E ela falou que sim. Aí do outro lado da linha a pessoa deu uma risada e desligou o telefone. E ela nunca soube quem ligou para ela. Tá de sacanagem. Ela morreu sem saber. Possivelmente era o cara que ela salvou, né? Que devem ter contado para ele a história e ele resolveu se certificar de que era ela. E ela morreu sem saber. Pois. Afinal. Uma história muito interessante dela, bem interessante. Depois coloca a comparação do Titanic com os navios de hoje em dia para ver como ele é pequeno, né? Muito pequeno, muito pequeno. Perto do gigante que a gente tem hoje, o Titanic era muito pequeno. Porque no filme ele fica grandioso, né? Você tem uma noção diferente. Pra época era... Mas eu vou te falar que esse fascínio do pessoal do Titanic, por que o cara paga uma fábula Mas mesmo o Titanic, você vai ver a história do filme, muita coisa deu errado, era um fracasso. Deu muita coisa errada, James Cameron, né? Cameron desceu, né? O Cameron, antes de fazer o filme, ele visitou o Titanic. Mas não foi no Não. Foi o Cameron consciente. E aliás, ele gosta desse... Fez até um documentário, né? Ele gosta dessa atividade, assim. Olha a comparação. Cara, que absurdo. E se fosse lateralmente, então, para ver o... aí é mais... Ó, um cara na frente do Titanic e lá o pessoal lá em cima, né? Você compara o tamanho da pessoa ali, você tem uma ideia. Mas o Titanic é um fascínio mundial, né? Não é uma coisa nossa.
O mundo Eu inteiro não tem consigo essa. entender como se faz um navio, né? Já do tamanho do Titanic e ainda mais esse de trás. Cara, é um absurdo isso, né? E Tem que faz. se construir perto já do mar, né? Ou não Sim, necessariamente. sim, sim. E se for, e você monta, né? Mesmo que partes que são feitas fora, são levadas tá. e são montadas. Tem uns, às na vezes eu montagem final no fico, estaleiro. tem uns canais no YouTube que ficam mostrando em time-lapse a montagem desses navios. Às vezes eu sou viciado nisso, fico um tempão olhando lá como é que monta. Porque me atrai muito ver a parte que fica embaixo da água. Pois Sabe? é. Os hélices, Isso, Por que é os hélices e não as hélices? É uma convenção marítima. O hélice é masculino. Mas só do... O hélice. É igual o manete. Mas hélice São do helicóptero, manetes. por exemplo. Aí Não, é a não hélice? sei. Não, A hélice, porque né? helicóptero não tem hélice. Não, o que seja. Não? Não. Quem tem Não, mas hélice? outra hélice. Ele é tem outra- pá, ele tem pá. Então, mas... Ah, só É verdade? É verdade. É considerado como asas rotativas. Isso, Sério? São asas São rotativas, asas então são rotativas. pás. Mas tem outra coisa que tem hélice aí. verdade. Não, no avião monomotor a gente chama de hélice como feminino mesmo. É. Mas o do naval chama de masculino. É ou hélice. masculino, o hélice. Inclusive na aviação também tem uns caras mais conservadores que chamam o manete. Tá. Ah, vou aplicar o manete aqui para acelerar. Ao invés de ser a manete, que seria o mais natural em língua portuguesa. Entendi. Mas é mais por convenção. E muita coisa da aviação sai do setor naval. Você vê o Titanic. Ele é tão pequeno que virou um Nanique. Coitado. O Nanique. O Titanic, 1912 ele afundou. Então ele começou a ser construído, sei lá, 1906 por aí. 1906. Mais ou menos uns 5, 6 O anos. Santos Dumont tava voando com 14 bis.